O que você estaria disposto a vender hoje? Seu carro, sua casa, talvez algo valioso que você guarda há anos? Mas e se eu te perguntar, você venderia seu futuro por apenas 5 minutos de prazer? Sua eternidade por um momento de satisfação passageira? Enquanto muitos ganham bênçãos através da paciência e firmeza, outros perdem tudo em um instante de desespero. Enquanto alguns constroem legados eternos através da fé, outros destroem gerações inteiras por causa de uma decisão tomada no calor do momento. Existe um homem na Bíblia que trocou seu destino por um simples prato de comida, um príncipe que vendeu seu trono por um almoço, um herdeiro que negociou sua herança eterna por apenas alguns minutos de satisfação. Continue assistindo, porque hoje vou te revelar o que acontece quando trocamos o eterno pelo passageiro e como podemos evitar cometer o mesmo erro deste homem que literalmente vendeu sua alma. Seja bem-vindo ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, curta este vídeo e permaneça até o final, porque há um ensinamento muito importante reservado para você. Quantas vezes na vida tomamos decisões apressadas? Quantas escolhas fazemos no calor do momento que depois nos arrependemos amargamente? A história que vamos explorar hoje é sobre decisões. Não decisões comuns, mas aquelas que definem nosso destino eterno. Na Bíblia, encontramos um personagem que nos ensina uma das lições mais profundas sobre valores eternos. Sua história está registrada no livro de Gênesis, e mesmo sendo antiga, reflete perfeitamente muitas das nossas lutas de hoje. A palavra de Deus não apenas conta histórias, mas revela verdades que nunca mudam e falam diretamente ao nosso coração. E hoje vamos mergulhar na vida de um homem que, em um momento de fraqueza, vendeu o mais precioso dos tesouros por algo extremamente simples. Para entender completamente a grandeza desta história, precisamos voltar aproximadamente 1800 anos antes de Cristo. Estamos falando da época dos patriarcas, quando Deus estava criando as bases da nação que levaria sua mensagem ao mundo. Isaque, filho de Abraão, havia se casado com Rebeca. Após 20 anos de casamento sem filhos, Isaque orou com fervor ao Senhor, e Deus respondeu. Rebeca engravidou, mas sua gravidez foi extremamente difícil. Ela sentia os bebês lutando dentro de seu ventre. Sim, eram gêmeos, e em sua angústia perguntou ao Senhor o porquê. A resposta divina foi como uma previsão do futuro. 2 nações estão em seu ventre, 2 povos se separarão das suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Esta declaração não era apenas sobre 2 irmãos, mas sobre 2 nações que deles viriam, e mais importante, sobre a linhagem por onde viria o Messias. Quando chegou o momento do parto, o primeiro bebê nasceu ruivo e peludo, e foi chamado de Esaú, que significa peludo. Logo em seguida veio seu irmão, segurando o calcanhar de Esaú, e foi chamado Jacó, que significa agarrador de calcanhar, ou aquele que toma o lugar de outro. Um nome que já antecipava seu comportamento futuro. Nesta cultura antiga, o primogênito, o filho que nascia primeiro, recebia o direito de primogenitura. Este não era um simples benefício, era uma bênção de tamanho enorme. O primogênito recebia uma parte dobrada da herança do pai, a liderança da família após a morte do pai, a bênção patriarcal, que tinha não apenas significado familiar, mas também espiritual. No caso de Isaque, o primogênito também herdaria a promessa feita a Abraão, a promessa que Deus fez de que sua descendência seria numerosa como as estrelas, possuiria a terra prometida e, mais importante, através dela viria a bênção para todas as nações da terra, o Messias. À medida que os irmãos cresciam, suas personalidades e gostos ficavam mais claros. Esaú se tornou um hábil caçador,
um homem do campo, enquanto Jacó era descrito como um homem tranquilo, que preferia ficar entre as tendas. Esta diferença não seria importante se não fosse por um detalhe crucial. Isaque amava Esaú, porque gostava da caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Este favoritismo dividiria a família e prepararia o terreno para um dos momentos mais decisivos na história bíblica. O momento em que Esaú voltaria faminto de uma caçada e encontraria seu irmão preparando um ensopado de lentilhas. Era um dia como qualquer outro nas planícies de Canaã. O sol quente castigava a terra e o ar seco tornava qualquer atividade ao ar livre muito cansativa. Esaú havia saído para caçar desde o amanhecer. Horas e horas perseguindo animais, caminhando por terrenos difíceis, suportando o calor intenso. Imagine a cena. Esaú, um homem forte e robusto, acostumado aos rigores da vida ao ar livre, voltando para casa completamente esgotado. Seu corpo coberto de suor, sua garganta seca, seu estômago contraído pela fome. Ele estava faminto, não apenas com aquela fome normal do dia a dia, mas com aquela fome desesperadora que consome todas as forças. Ao se aproximar das tendas da família, um cheiro invadiu suas narinas. Era o aroma delicioso de um ensopado sendo preparado. Seu irmão Jacó estava cozinhando lentilhas, um prato simples, mas nutritivo e saboroso, especialmente para quem estava faminto como Esaú. Deixa-me comer desse ensopado vermelho, porque estou exausto, disse Esaú, quase implorando. Suas palavras mostravam não apenas um pedido por comida, mas um estado de desespero físico. O texto bíblico é claro ao usar a expressão "estou exausto até a morte". Foi neste momento, aproveitando-se da fraqueza momentânea de seu irmão, que Jacó viu uma oportunidade. Ele respondeu com uma proposta que mudaria para sempre o rumo da história. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Pense nisso por um momento. Jacó não estava apenas pedindo para passar à frente na fila do almoço. Ele estava pedindo algo de valor imenso, algo que definiria o futuro de gerações, algo que carregava promessas divinas. E qual foi o preço? Um simples prato de comida. A resposta de Esaú revela muito sobre seu caráter e suas prioridades. Estou a ponto de morrer. De que me serve o direito de primogenitura? Estas palavras mostram uma visão extremamente limitada e material. Esaú estava tão focado em sua necessidade imediata que não conseguia enxergar o valor eterno do que estava abrindo mão. Jacó, esperto como era, não se contentou com uma promessa falada. Ele insistiu: "Jura-me primeiro." E Esaú jurou, vendendo seu direito de primogenitura. O texto bíblico termina este episódio com uma frase cheia de significado. Esaú comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou o seu direito de primogenitura. A sequência de verbos, comeu, bebeu, levantou-se e saiu, mostra uma ação rápida, quase automática. Não houve reflexão, não houve arrependimento imediato. Esaú satisfez sua necessidade física e seguiu adiante, aparentemente sem perceber a gravidade de sua decisão. Anos mais tarde, quando Isaque estava velho e quase cego, chegou o momento de passar a bênção patriarcal. Mesmo sabendo da troca entre os irmãos, Isaque pretendia abençoar Esaú, seu filho preferido. Ele pediu que Esaú caçasse e preparasse uma refeição gostosa, após a qual receberia a bênção. Rebeca ouviu essa conversa e, favorecendo Jacó, criou um plano. Ela preparou uma refeição, vestiu Jacó com as roupas de Esaú e cobriu seus braços e pescoço com peles de cabrito para imitar a pele peluda de seu irmão. Jacó, seguindo o plano de sua mãe, apresentou-se diante do pai cego como se fosse Esaú. Apesar das suspeitas iniciais de Isaque, o disfarce funcionou. Jacó recebeu a bênção destinada ao primogênito.
Que Deus te dê do orvalho do céu e da fertilidade da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos te sirvam e nações se curvem diante de ti. Seja senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem diante de ti. Maldito seja aquele que te amaldiçoar, e abençoado aquele que te abençoar. Quando Esaú voltou e descobriu o que havia acontecido, sua reação foi visceral. O texto diz que ele soltou um forte e amargurado grito e disse a seu pai: "Abençoa-me também a mim, meu pai." Mas era tarde demais. A bênção havia sido dada e não poderia ser retirada. Isaque, tremendo diante da situação, confirmou: "Teu irmão veio com engano e tomou a tua bênção." Esaú então reconheceu o padrão. Não é sem razão que se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tomou-me o direito de primogenitura e agora tomou a minha bênção. Em seu desespero, Esaú perguntou: "Não guardaste uma bênção para mim?" Isaque respondeu com palavras que selaram o destino de Esaú: "Eis que o fiz senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de vinho o provi. Que, pois, te farei agora a ti, meu filho?" A bênção que restou para Esaú foi mais uma previsão do que uma verdadeira bênção. Longe da fertilidade da terra será a tua habitação, e longe do orvalho que cai do céu. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, arrancarás o seu jugo da tua cerviz. O que vemos aqui não é apenas uma briga familiar ou uma troca injusta. É a ilustração de como uma decisão tomada por impulso pode ter consequências eternas. Para entender completamente o significado espiritual desta história, precisamos examinar como a Bíblia interpreta o próprio episódio. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16, encontramos uma avaliação divina de Esaú. Que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. A palavra traduzida como profano aqui é especialmente importante. No grego original é bebelos, que se refere a alguém sem respeito pelo que é sagrado, alguém que trata coisas de valor eterno como comuns ou sem importância. Esaú não é condenado apenas por ter feito uma má troca. Ele é condenado por ter desprezado algo que tinha valor espiritual. O escritor de Hebreus continua no versículo 17. Pois vocês sabem que depois, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, pois não teve chance de se arrepender, embora a buscasse com lágrimas. Esta passagem nos ensina algo profundo. Há consequências que permanecem mesmo após o arrependimento. Esaú chorou, implorou, mas não pôde desfazer o que havia feito. Algumas decisões têm caráter permanente, especialmente quando envolvem promessas e juramentos sagrados. Mas por que Deus permitiu que isto acontecesse? Por que não interferiu para garantir que a primogenitura permanecesse com Esaú, o primogênito biológico? A resposta está na soberania divina e na escolha das pessoas que ele usa para cumprir seus propósitos. Em Romanos 9, versículos 11 a 13, Paulo cita esta história para ilustrar a escolha divina. Antes mesmo de nascerem ou de praticarem o bem ou o mal, a fim de que o propósito de Deus permanecesse firme quanto à escolha, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Deus, em seu conhecimento prévio, sabia que tipo de homem Esaú seria. Alguém que valorizaria mais o imediato do que o eterno, mais o físico do que o espiritual. E embora Jacó também tivesse sérios defeitos de caráter, ele ao menos valorizava a bênção e o direito de primogenitura. A história de Esaú nos força a olhar para nossas próprias vidas e perguntar: o que estamos dispostos a vender? Que valores eternos estamos negociando por satisfações passageiras? Em nosso mundo atual, raramente fazemos trocas tão claras como a de Esaú.
Ninguém nos oferece um prato de comida em troca de nossa herança espiritual. Mas ainda assim, muitos de nós estamos constantemente vendendo nosso direito de primogenitura através de escolhas diárias. Trocamos a intimidade com Deus por alguns minutos a mais de sono pela manhã. Vendemos nossa integridade por um ganho financeiro rápido. Negociamos a pureza por momentos de prazer sexual fora do casamento. Abrimos mão da paz interior por status e reconhecimento externo. Sacrificamos relacionamentos profundos por conexões superficiais nas redes sociais. Como filhos de Deus, temos uma herança espiritual de valor incalculável. Em Cristo, somos co-herdeiros de todas as promessas divinas. Como Paulo escreve em Romanos 8, versículo 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nossa primogenitura espiritual inclui paz, que vai além de todo entendimento, alegria independente das circunstâncias, propósito eterno, relacionamento íntimo com o Criador do universo e a promessa de uma eternidade gloriosa. Vale a pena trocar tudo isso por qualquer prazer momentâneo que este mundo possa oferecer? Jesus fez uma pergunta parecida. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, versículo 36. Esaú ganhou um prato de lentilhas, mas perdeu sua alma, não no sentido de condenação eterna necessariamente, mas no sentido de perder a essência do propósito de sua vida, o significado profundo de sua existência, seu destino ordenado por Deus. A história tem um paralelo interessante no Jardim do Éden. Adão e Eva também trocaram uma herança eterna, comunhão perfeita com Deus, vida no paraíso, por um momento de satisfação física, o prazer de comer o fruto proibido. Desde então, a humanidade tem repetido este padrão, trocando valores eternos por prazeres momentâneos. Mas a história de Esaú também nos oferece esperança, pois nos mostra que Deus continua trabalhando mesmo através de pessoas cheias de falhas. Jacó, apesar de sua desonestidade, foi transformado por Deus. Após lutar com o anjo do Senhor em Peniel, seu nome foi mudado para Israel, e ele se tornou o pai das 12 tribos da nação escolhida. Da mesma forma, ainda que tenhamos feito escolhas terríveis no passado, ainda que tenhamos vendido nossa primogenitura espiritual por coisas sem importância, Deus pode transformar nossa história. Não podemos desfazer todas as consequências de nossas escolhas passadas, assim como Esaú não pôde recuperar sua primogenitura, mas podemos, como Jacó, permitir que Deus transforme nossa identidade e nosso futuro. A história de Esaú não é apenas uma narrativa antiga, é um espelho que reflete nossas próprias tendências e escolhas. Todos nós enfrentamos momentos de fome, não necessariamente física, mas emocional, relacional, financeira. E nesses momentos, somos tentados a vender o que é eternamente valioso por algo que satisfaz apenas por pouco tempo. A pergunta central que esta história nos coloca é: o que você valoriza? O que é tão precioso para você que nenhuma pressão, nenhuma tentação, nenhuma fome poderia fazê-lo abrir mão? Nas palavras de Jesus, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mateus 6, versículos 19 a 21. Esaú não tinha seu tesouro no céu. Seu coração estava nas coisas terrenas, nas satisfações imediatas. E assim, quando veio a provação, uma simples fome após um dia de caça, ele não conseguiu resistir. Vendeu seu futuro por um momento presente, trocou uma bênção eterna por um prazer passageiro. Quantos de nós estamos fazendo o mesmo?
Quantos estão vendendo sua intimidade com Deus por mais horas de trabalho, trocando a pureza sexual pelo prazer momentâneo, abandonando princípios por lucros rápidos, sacrificando relacionamentos profundos por entretenimento superficial? A boa notícia é que mesmo que você tenha vendido sua primogenitura espiritual no passado, hoje é um novo dia. Hoje você pode fazer uma escolha diferente. Hoje você pode decidir valorizar o eterno acima do temporário. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou o preço maior para que pudéssemos recuperar nossa herança espiritual. Através de seu sacrifício, fomos adotados na família de Deus e tornamo-nos co-herdeiros com Cristo. Nossa primogenitura espiritual foi restaurada não por nossos méritos, mas pela graça de Deus. Pedro nos lembra: pois vocês sabem que não foi com coisas que se acabam como prata ou ouro que vocês foram comprados da sua maneira vazia de viver, passada de seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Se você tem vivido como Esaú, dando mais valor ao imediato do que ao eterno, hoje é o dia de mudar essa mentalidade. Hoje é o dia de valorizar sua herança espiritual acima de qualquer satisfação terrena. Não seja como aquele homem que vendeu sua alma por um prato de lentilhas. Seja como Cristo, que resistiu a todas as tentações do deserto, recusando-se a trocar sua missão eterna por satisfações temporárias. Lembre-se, sua alma tem valor infinito, não há venda por nada neste mundo. Como Jesus disse, que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ore comigo. Pai Celestial, perdoa-me pelas vezes em que, como Esaú, vendi minha herança espiritual por prazeres momentâneos. Ajuda-me a valorizar o eterno acima do temporário, a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça. Obrigado por restaurar minha primogenitura espiritual através do sangue de Jesus. Em seu nome oro. Amém. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Inscreva-se neste canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida. Até o próximo vídeo. E lembre-se, não venda sua alma por nada neste mundo.